Olá, sou a professora Carmen Lúcia de Souza Pinto, com mais um tema relacionado à área da educação. Para que você receba sempre vídeos atualizados com temas variados na área da educação, clique logo abaixo no inscreva-se e no sininho logo acima, para que você receba sempre os vídeos editados e atualizados, certo? E assim você possa estudar cada vez mais. Estude com a professora Carmen. Vamos lá para o nosso próximo vídeo. Nós iremos falar hoje sobre a organização estrutural de uma instituição escolar. O objetivo é para que você entenda como é que funciona uma escola, o que embasa, que lei que embasa a instituição escolar, para que você entenda a estrutura de uma instituição escolar. Funcionamento estrutural e pedagógico de uma instituição escolar. Você sabe como é a estrutura de ensino em uma escola pública? É impossível pensar na existência de uma escola sem imaginar a presença do educador em sala de aula. Nós pensamos, escola, uma instituição, o professor em sala de aula. Mas a escola é muito mais que isso. Ela não é apenas o professor e a sala de aula. A instituição escolar, ela envolve vários aspectos. Envolve toda uma estrutura organizacional para que possa funcionar a escola. É isso que nós temos que entender. Que estrutura é essa que forma a escola? A escola é só o professor e o aluno? Não, é muito mais que isso. São os diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores, agentes, auxiliares, dentre outros cargos que trabalham diariamente para garantir o ensino público de qualidade e acessível à população. Todas essas pessoas estão envolvidas para que haja a aprendizagem do aluno. Desde a pessoa que organiza os documentos na secretaria, a pessoa que limpa o ambiente, que faz a merenda, o coordenador pedagógico que organiza toda a estrutura pedagógica, o diretor. Todas as pessoas envolvidas nessa instituição formam a escola. Então a escola não é só aluno-professor. A escola é aluno, professor, diretor, equipe pedagógica, funcionários, todos estão envolvidos. É estrutura física, é os aspectos de aprendizagem, tudo isso forma escola. Até o ano de 1960, o sistema educacional brasileiro ele era centralizado pelo Ministério da Educação e seguia o mesmo modelo para todos os estados e municípios. Então não existia autonomia de cada instituição organizar o seu projeto político-pedagógico, a organização de sua instituição escolar. Existia o Ministério da Educação que repassava a todos os estados e municípios a mesma maneira de trabalhar. Mas verifique, nós muitas vezes estamos em estados diferentes, em municípios diferentes, culturas diferentes. Então, a importância de cada um organizar seu projeto político-pedagógico de acordo com sua realidade escolar veio a partir de 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases. Então, antes disso, como é que era a estrutura, como é que era a organização de uma instituição? Ela toda organizada pelo Ministério da Educação. Então, estados e municípios seguiam as mesmas regras, a mesma forma de organizar. A educação pública era daquela maneira. Qual que é a lei que embasa a instituição escolar? Todas as instituições escolares, públicas e particulares, todas têm uma lei que direciona. A lei da educação que nós chamamos, lei que norteia a educação. Qual lei que é essa? Atualmente, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de 96, de 20 de dezembro de 1996. Então, o número dessa lei, 9394, é a Lei das Diretrizes e Bases na Educação Nacional. Toda a educação nacional é baseada de acordo com essa lei. Nenhuma instituição escolar não pode desrespeitar essa lei. Tem que estar tudo embasado de acordo com a LDB. A sua organização, a sua estrutura tem que estar de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Essa lei atual, que nós utilizamos até hoje, 9394 de 1996. Essa lei que embasa todos os fundamentos, orienta, direciona a educação brasileira, tanto pública quanto a privada.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela regulariza em âmbito nacional a base comum do currículo, a carga horária e presença mínima em aula e as formas de promoção de série. Então, toda essa organização, a Lei de Diretrizes e Bases nos direciona. A lei vai regulamentar toda essa organização. Quantos dias deve ter de aula, qual a carga horária de todas as aulas, como é que deve ser organizado, como é que devem ser os níveis de educação. Então, toda a organização de uma instituição escolar é fundamentada na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Cabe, então, aos estados, municípios e até mesmo às escolas a normatização. O que é normatização? A organizar essa lei, né, de acordo com suas peculiaridades regionais e locais, curriculares e de calendário, de promoção de séries e a expedição de documentação escolar de cada aluno da educação básica. A lei fundamenta, ela regulariza, mas a normatização, como que vai ser regulamentado toda essa lei, vai depender do estado e município. Então, de acordo com suas peculiaridades regionais, né, de cada município, de cada estado, vai normatizar, mas sempre embasado com a lei. A LDB regulamenta toda a educação nacional brasileira. A organização da escola tem que estar de acordo com a lei. É isso que nós temos que ter em mente. Essa lei, o professor, quando faz a opção, né, de trabalhar na área da educação, ele deve ter em mente que essa lei deve ser conhecida, porque é através dessa lei que vai regulamentar, vai organizar toda a instituição escolar. Então, o professor deve conhecer sobre a Lei 9394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Aqui vai embasar toda a estrutura da instituição escolar. A estrutura didática proposta pela lei, né? Pela Lei 9394. Então, qual que é essa estrutura? A estrutura didática pela nova lei passa a ter 2 níveis, educação básica e educação superior. O que significa isso? Então, a LDB, ela organizou a educação em educação básica e ensino superior, certo? Então, ela fez uma organização didática, né, estrutural, como que deve ser, quais são os níveis de educação. Isso é uma questão que sempre, muitas vezes, é cobrada em concursos, né? As pessoas perguntam bastante, quais são os níveis da educação brasileira? Então, os níveis da educação brasileira são 2, educação básica e ensino superior. A educação básica ela é subdividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas eu quero que vocês entendam que os níveis da educação brasileira são 2, educação básica e ensino superior. O texto no artigo 21 dessa lei 9394 diz o seguinte: a educação escolar, nós estamos falando da educação escolar brasileira, de acordo com a lei, né? Compõe-se de educação básica e educação superior. Então, educação básica e educação superior são os 2 níveis da educação brasileira. A educação brasileira tem esses 2 níveis. E como eu falei, a educação básica ela é subdividida, ela é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, esses 3 níveis formam a educação básica. Então, quando a gente fala educação básica, a gente tem que entender que ela é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Esses 3 formam a educação básica. Mas os níveis da educação brasileira são 2, educação básica e ensino superior. A educação básica no Brasil, como eu falei para vocês, né? A educação básica ela é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essa estrutura que forma a educação básica brasileira. O objetivo da educação básica é assegurar a todos os brasileiros a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. Então, a educação básica, o nome já está dizendo, é a base de todo o processo para que essa pessoa realmente tenha esse conhecimento para exercer
a sua cidadania, para que seja exercido o seu direito à educação. Ele tem que ter a educação básica, certo? No mínimo, né? No mínimo a educação básica. Mas é um direito seu a educação básica. Então, a educação básica ela é essencial para o desenvolvimento dessa pessoa, desse cidadão. Como está sendo falado no texto, é a formação indispensável para o exercício da cidadania, para que realmente o seu direito seja exercido, seja respeitado, o direito à educação a educação básica. Agora nós iremos falar cada nível da educação básica. A educação infantil. Segundo a LDB, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e ela tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, esse conceito que a LDB nos dá, que a educação infantil é a primeira etapa, e a criança tem que desenvolver sobre vários aspectos, complementando a educação da família. Então, verifique a importância da educação infantil no desenvolvimento do ser humano. Então, ela não vai ser só de conhecimentos, ela vai ser sobre vários aspectos, um desenvolvimento pleno, integral, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. O que nós temos que ter em mente? Que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Ela é importante para esse processo de desenvolvimento. Eu vou formar essa criança sobre vários aspectos, complementando a educação que vem da família. Então, quem diz tudo isso é a LDB, que embasa esse conceito da educação infantil. A educação infantil ela é oferecida, segundo a LDB, em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, nós temos que entender que para a organização de uma instituição escolar da educação infantil, ela vai organizar como é que as crianças irão estudar. Então, como que é oferecida essa educação infantil? Segundo a LDB, então, a educação infantil ela é organizada dessa forma. Ela é chamada creche para crianças de 0 até 3 anos de idade e pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade. Nós temos que saber esses conceitos. Quando que é creche? Quando eu falo é creche. Creche é educação infantil. Creche e pré-escola é educação infantil. Tanto um termo quanto o outro. Mas o que difere esse termo? Difere a organização. Então, creche ela é ofertada para crianças até de 0 a 3 anos de idade e pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade. Segundo a lei, o que é obrigatório é a pré-escola, de 4 e 5 anos de idade. Então, é obrigatório os pais matricularem seus filhos na pré-escola, como também o Estado, o município, oferecer essa educação, né? O poder público oferecer essa educação para crianças da pré-escola. Nós temos que saber a diferença disso, da educação infantil, que ela é subdividida em creches e pré-escola. O que diferencia esse nome? Diferencia o atendimento. O atendimento de creche é de crianças de 0 a 3 anos de idade e pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade. Esse conceito nós temos que entender, para que a gente possa entender essa organização, que nós estamos falando da estrutura, dessa organização da instituição escolar. Como que funciona a instituição escola. E o ensino fundamental? O ensino fundamental, segundo o artigo 32 da LDB, ele é obrigatório também. Ele tem a duração de 9 anos. No início, quando o ensino fundamental foi proposto, ele tinha a organização de 8 anos. A pessoa fazia da primeira à 8ª série. Depois que alterou para 9 anos. Então, houve uma lei, uma emenda constitucional, que alterou essa organização do ensino fundamental. O ensino fundamental hoje é de 9 anos, certo? Então, nós temos que entender essa organização. Como é que é o ensino fundamental ofertado? O ensino fundamental ele faz parte da educação básica, como nós acabamos de verificar,
O ensino fundamental tem a duração de 9 anos e ele é obrigatório, certo? Então nós temos que ter essa consciência. A partir dos 6 anos de idade, a criança entra no ensino fundamental, dos 6 aos 14 anos. Então o ensino fundamental ele tem a duração de 9 anos. Quem que fala tudo isso? A lei, a LDB, que nos direciona. O ensino fundamental é de 9 anos, tem a duração de 9 anos. E inicia-se a partir dos 6 anos de idade. Iniciando-se aos 6 anos de idade. Então, aos 6 anos de idade, o aluno já se matricula no ensino fundamental. Então, iniciando-se aos 6 anos de idade, tem por objetivo a formação básica do cidadão. O ensino fundamental também faz parte da educação básica, como nós acabamos de verificar. É isso que nós temos que ter em mente. Então, o ensino fundamental ele é obrigatório, tem a duração de 9 anos, ele é gratuito na escola pública e ele inicia-se aos 6 anos de idade. E ele tem por objetivo a formação básica do cidadão. Mediante, esses são os princípios que vão embasar o ensino fundamental. Mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, isso aqui é essencial para o aluno do ensino fundamental, domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. E o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Tudo isso embasa o ensino fundamental. Daí também nós temos o ensino médio, mas nós iremos só falar da educação infantil e do ensino fundamental porque é o que mais vai ser cobrado. Eu quero que vocês aprendam essa estrutura de uma instituição escolar. Então, a educação brasileira ela é formada por 2 níveis. O sistema educacional brasileiro é formado por 2 níveis. A educação básica e o ensino superior. A educação básica ela é organizada, ela é subdividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nós verificamos a educação infantil, a primeira etapa da educação básica e o ensino fundamental que tem a duração de 9 anos. A educação infantil da pré-escola e o ensino fundamental, eles são obrigatórios. É tudo isso que eu gostaria que vocês tivessem em mente, mas o ensino médio também forma a educação básica. E depois, o outro nível, nós temos o ensino superior. Mas o meu objetivo de aprendizagem é você saber como é que funciona a estrutura da educação infantil e do ensino fundamental. Terminamos aqui mais um vídeo da nossa aula sobre a estrutura de uma instituição escolar, para que você tenha conhecimento que tudo isso está embasado de acordo com a Lei de Diretrizes e Base. Um grande abraço e até a próxima aula. E lembre-se, clique logo abaixo no inscreva-se no meu canal e acima no sininho para que você receba sempre as atualizações dos vídeos postados na área da educação. Estude com a professora Carmen. Muito obrigada.